Meus irmãos, boa noite. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos ler apenas os versos 13 e o verso 14. Os versos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar a Deus mais uma vez? Meus irmãos, é desse modo, no texto que nós lemos, que Salomão fecha um dos livros mais interessantes da Bíblia. Dentre todos os livros da Bíblia, eu acho que Eclesiastes é um dos mais fantásticos, um dos mais interessantes de se estudar. Porque ele trata de um dos maiores problemas do homem, do nosso tempo e do homem de todos os tempos. Ele trata do vazio de significado de uma vida sem Deus. Em um mundo onde as pessoas são obcecadas por dinheiro, poder, sucesso, prazer, é importantíssimo o relato de alguém que teve tudo isso e mesmo assim não alcançou a plenitude que esperava. A maioria dos teólogos concordam que esse livro foi escrito pelo rei Salomão, provavelmente no auge da sua apostasia. No tempo que Salomão estava mais desviado, foi quando ele escreveu esse livro. O tempo daquele rei jovem, entusiasmado, idealista que nós vemos no livro de Provérbios, já tinha passado. Em Eclesiastes nós encontramos um Salomão velho, procurando sentido e desiludido com a vida por ter deixado Deus e buscado as coisas terrenas. E depois que ele alcançou tudo que essa terra podia dar para ele, mesmo assim, ele ainda estava infeliz e incompleto. Ele não achou completude nas coisas desse mundo. Salomão estava tentando buscar significado para a vida nesse mundo, vivendo sem Deus. Então, esse livro, meus irmãos, ele serve para nos mostrar que nós só encontraremos sentido na nossa existência em Deus. E que todas as nossas tentativas de fabricar um significado à parte de Deus, de buscar um objetivo à parte de Deus para dar sentido a essa vida, fracassarão. Esse livro é para nós, meus irmãos. Tudo que nós tentarmos fazer, que não seja olhando para Deus e buscando a Deus, vai ser um esforço irracional. Vai ser um esforço sem propósito. É verdade que, seja por distração ou falta de fé, nós acabamos deixando que os nossos empenhos e lutas diárias se tornem os motivos da nossa existência. Os motivos principais da nossa vida. Nós nos ocupamos tanto com as batalhas que nós enfrentamos de segunda a sexta, que isso acaba se tornando o nosso maior propósito. Não é? Quem nunca se descuidou de sua vida devocional porque estava ocupado demais com o trabalho? Ou quem nunca deixou de orar à noite porque estava muito cansado e disse, amanhã eu oro? Quem aqui nunca deu prioridade às coisas desse mundo em relação ao reino de Deus? Meus irmãos, filhos, família, casamento, dinheiro, trabalho, estudos, tudo isso é dom de Deus. Só que muitas vezes eles se tornam para nós fins em si mesmos. Eles se tornam o motivo pelo qual nós vivemos. Eles se tornam o motivo pelo qual a gente vem à igreja, o motivo pelo qual nós trabalhamos, pelo qual nós estudamos, pelo qual nós vivemos. E quando isso acontece, Cristo se torna apenas um meio.
Eu tenho Cristo só para alcançar meus objetivos. Cristo é apenas uma ponte para eu chegar onde eu quero. Para eu ter prosperidade financeira, para eu crescer no meu trabalho, para eu terminar os meus estudos, para eu deixar a minha família saudável. Cristo passa a ser apenas um meio. Ele passa a ser apenas uma ferramenta. Ele deixa de ser o propósito central das nossas vidas. Era isso que Salomão estava vivendo quando escreveu o livro de Eclesiastes. Ele buscava sentido em uma vida sem propósito, que estava sendo vivida apenas por viver. Salomão vinha sobrevivendo, ele não estava vivendo. Uma vida assim é completamente irracional. Tudo perde o sentido. E com isso, Salomão nos mostrou que todos os esforços do homem para encontrar a felicidade fora de Deus são inúteis. Ah, meus irmãos, como é que o homem do século XXI precisa desse livro? Como nós precisamos desse livro, meus irmãos? Salomão procurou sentido no trabalho, na arquitetura, no lazer, no prazer, nas riquezas, até na comida Salomão procurou sentido. Mas nada serviu. Eclesiastes foi escrito para nós. Parece que foi escrito ontem, de tão atual. Esse livro é para aquele irmão que já desistiu da vida. Para aquele irmão que não sabe exatamente o que está fazendo aqui, parece que a vida é só acordar de manhã, levantar, ir para o trabalho, voltar do trabalho, dormir e levantar no outro dia. E continuar fazendo isso repetidamente. Esse livro é para você que já está quase se tornando uma máquina, que já foi tão engolido pela sua rotina, que não consegue mais deixar de ser dominado por e-mails e redes sociais. Você que come, bebe, trabalha, recebe um salário e acha que isso está bom, como se a gente fosse pequenos hamsters correndo na rodinha, sem parar. E o significado disso, onde está? Nós não fomos feitos para passar uma vida correndo em uma roda de metal. Nossa vida tem significado em Deus. Esse livro é para você que pensa, que traça metas, que vive em prol dessas metas, como se não existisse uma realidade eterna, que é muito mais importante que essa. Esse livro é para todo homem que acha que existe uma racionalidade em uma vida sem Deus. As nossas buscas humanas e terrenas, meus irmãos, não são suficientes para nos fazer completos. Elas não são suficientes para nos fazer felizes. E tem uma frase que eu gosto sempre de citar quando eu falo sobre isso, que é de um ator mundialmente famoso chamado Jim Carrey. Esse ator não é cristão. Ele é podre de rico. Ele é famoso em todas as partes do mundo. E agora, mais para o final da sua carreira, ele disse a seguinte frase, prestem atenção. Eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou. Então perceberiam que isso não é a resposta. Salomão estava vivendo isso. Ele viveu tudo. Tudo, meus irmãos. Ele tinha muitas mulheres. Ele tinha toda a riqueza de Israel a seu dispor. Ele tinha todo o poder de mandar e desmandar. Ele era famoso em todo o mundo, tanto que reis do outro lado do mundo vinham conhecer a sua sabedoria. Ele era um homem absurdamente inteligente. Mas a vida para ele ainda não fazia sentido, porque ele estava afastado de Deus. E minha mãe, que está ali, ela sempre disse uma frase para a gente. Ela sempre disse que os tolos nunca aprendem. Os inteligentes aprendem com os próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Salomão escreveu esse livro para a gente não precisar passar pelo que ele passou. Ele escreveu isso para nos dizer que nós podemos tentar não cometer os mesmos erros que ele. Ele nos escreveu para nos dizer que ele teve tudo, ele buscou sentido em tudo, mas nada serviu. Ele escreveu para nos mostrar o quão absurda e irracional é a tentativa de viver tudo isso aqui nesse mundo fora de Deus. Ele quer nos falar que a felicidade que nós procuramos só pode ser encontrada em Deus.
Ele escreveu para nos alertar. Porque nós idealizamos a nossa vida, meus irmãos. Nós achamos que a nossa felicidade, a nossa completude vai estar aqui nesse mundo quando a gente alcançar alguma coisa. É como aquele jovem que acha que tudo vai ficar bem quando ele terminar o ensino médio. Já viram? Quando eu terminar o ensino médio, aí eu vou sair da escola, né? Aí tudo vai ficar bom. E aí ele termina o ensino médio e vem à faculdade. Cheio de frustração, professores chatos, aulas que não ensinam o que deveriam ensinar. E ele passa a pensar assim, não, mas quando eu terminar essa faculdade, quando eu sair daqui, aí eu vou ser feliz. Vou ser feliz. Mas quando termina a faculdade, o que que vem? Geralmente, desemprego. Mais frustração. E aí ele pensa, não, mas quando eu vou começar a estudar e quando eu passar num concurso público, aí sim tudo vai melhorar, né? Porque aí eu vou ter um bom emprego, é verdade? Aí vai ficar bom. E quando ele passa num concurso público, ele tem um chefe corrupto, funcionários negligentes, e mesmo que se queira fazer algo certo, fica de mãos atadas, porque o sistema é mais forte que ele. E mais frustração. E aí ele pensa assim, não, mas agora que eu tenho um emprego, quando eu me casar, a vida vai fazer sentido. Aí sim eu vou ser feliz. O que está faltando para mim é uma esposa. E quando ele se casa, ele descobre que o casamento é cheio de problemas, é cheio de dilemas para resolver. Ele descobre que depois de 5 anos de casado, de 10 anos de casado, a esposa não é mais tão doce e meiga como era no namoro. E aí ele tem mais frustração. E aí ele pensa, mas tudo vai melhorar quando eu tiver um filho. Quando eu tiver um filho, as coisas mudam. E aí quando o filho vem, as demandas aumentam. Precisa ficar acordado de madrugada. Precisa pensar mais no filho do que em si mesmo. E de novo, a felicidade não está aí. E aí ele começa a projetar no filho. Já viram isso? Ele começa a projetar no filho as expectativas dele. Mas eu não tive a oportunidade de ser médico. Quando o meu filho formar em medicina, aí sim vou ser feliz. Aí eu vou estar realizado. E aí o filho se forma e muitas vezes ele até esquece dos pais. E a vida passou. E a felicidade que todos esses projetos prometiam não chegou. É depois de falar tudo isso que Salomão chega no nosso texto. No texto que nós lemos. Ele vai dizer de tudo que se tem ouvido, então, desiludido com tudo isso que a vida oferece, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo, a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, mesmo nós sendo cristãos, muitas vezes nós abraçamos essa irracionalidade de uma vida sem Deus e ficamos tão preocupados com as coisas desse mundo que nós fazemos como Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro. Quando Jesus chega na casa delas, Maria senta para ouvir Jesus e Marta está preocupada com lavar vasilha, com varrer casa, com limpar chão. Meus irmãos, o Deus do universo, aquele Deus que transcende todas as coisas, ele estava sentado no tamborete da casa de Marta. E mesmo assim ela estava tão preocupada com as coisas desse mundo, que ela não conseguiu enxergar a grandiosidade disso. Reclamou para Jesus. Fala, Senhor, o Senhor não se importa que Maria não me ajude? Maria escolheu a melhor parte, porque o chão lava depois, a vasilha lava depois, as coisas daqui faz depois. Isso aqui é inédito. Isso aqui não vai acontecer mais. Às vezes nós ficamos assim, correndo de um lado para o outro. E nós não percebemos que a nossa vida está passando. Nós estamos deixando o sentido dessa vida escapar pelos dedos. Meus irmãos, essa não deve ser a síntese da nossa vida. Nós não fomos feitos para dia após dia acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Não é só isso.
Essa não deve ser a nossa vida. O cristão deve enxergar muito claramente que a vida sem Deus, ela é irracional. E hoje nós vamos falar de 3 motivos pelos quais a vida sem Deus é irracional. O primeiro motivo é que a vida sem Deus, ela é imoral, meus irmãos. Quando nós começamos a focar demais nesse mundo, isso afeta o nosso padrão moral. Quando deixamos de olhar para Deus como fim principal da nossa existência, nós nos tornamos pragmáticos. E a gente começa a fazer concessões morais muito perigosas. Isso sempre acontece se Deus não é o nosso foco principal. A moralidade deixa de fazer sentido. Porque se o dinheiro passa a ser o foco principal da nossa vida, Deus fica de lado. E aí torna-se aceitável eu passar alguém para trás em um negócio. Torna-se aceitável eu obter um lucro indevido. Porque se Deus não é mais o centro, não é Ele que domina sobre todas as áreas. E aí a gente pode fazer tudo. Fora de Deus, não há motivo. Quando o casamento se torna o alvo principal de um jovem ou uma jovem, quer casar a qualquer custo, eu preciso casar. É quando o casamento se torna esse ídolo que a pessoa começa a cogitar se casar com alguém que não é cristão. Que a pessoa começa a cogitar a ter relações sexuais com o namorado, com a namorada. Quando o poder se torna o foco principal da nossa vida, meus irmãos, passa-se a fazer qualquer coisa por ele. Deus é tirado de cena e com ele vai a nossa moralidade. E é por isso que tantas pessoas se perdem. Na última vez que eu estive aqui, nós falamos do rei Saul. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. De repente, o reino se tornou tudo para ele. E a partir do momento que o reino era o centro do coração de Saul, ele começou a fazer besteira. Porque a partir do momento que isso acontece, faz-se qualquer coisa pelo reino. Aí Saul mata sacerdotes pelo reino. Aí Saul começa a perseguir Davi pelo reino, para ficar no trono. E aí Saul termina consultando uma necromante para ficar no trono. É muito perigoso, meus irmãos, abraçar uma vida tendo qualquer outro propósito principal que não seja o Senhor. É por isso que pessoas cometem atrocidades apenas para satisfazer desejos egoístas. Um tempo atrás eu estava vendo a notícia de um médico no Rio de Janeiro que o assaltante parou ele, falou, desce do carro. Ele desceu, entregou a chave e o assaltante deu um tiro na cabeça dele. Depois de descer. Por que as pessoas fazem isso? Porque Deus não é o objetivo principal. E sem Deus na equação, tudo passa a ser permitido. Sem Deus na equação, meus irmãos, esse mundo vira um caos. E não se enganem, nós não estamos livres disso. Se a gente começar a deixar o nosso sentido principal da vida, que é o Senhor, sair de vista, logo nós estaremos fazendo absolutamente qualquer coisa para conseguir aquilo que nós queremos. Tudo por não ter um coração realmente voltado para Deus. Existe uma série chamada Breaking Bad. Nessa série, o protagonista, Walter White, é um professor de química que se sente fracassado por não ter dinheiro e por isso ele passa a fabricar drogas. Ao longo da trama, esse personagem mata muitas pessoas, comete muitas outras atrocidades. Mas sempre que é questionado sobre o que ele está fazendo, ele diz, eu fiz isso pela minha família. Esse protagonista colocou isso, a família, como seu maior alvo. E não tinha limites para conseguir aquilo que ele queria. Quando nós tiramos Deus do centro das nossas vidas, nós somos capazes de tudo, meus irmãos. A moralidade não faz mais sentido para nós. Walter White, esse personagem, ele termina a série destruído. Com tudo o que fez, ele apenas arruinou a si mesmo.
e arruinou também a família que ele tanto queria ajudar. Tem um autor que eu gosto muito, que ele diz que sempre que nós colocamos um bem secundário na frente de um bem primário, nós perdemos as duas coisas. Todas as vezes que a gente buscar a felicidade na frente de Deus, nós vamos perder a nossa comunhão com Deus e vamos perder a felicidade. Todas as vezes que a gente colocar a nossa família à frente de Deus, nós vamos perder a comunhão com Deus e vamos perder a nossa família. Todas as vezes que a gente colocar o dinheiro à frente de Deus, nós vamos perder a comunhão com Deus e vamos perder o dinheiro. Porque existem posições para as coisas estar na nossa vida. Deus tem que estar no trono, senão dá tudo errado. Sempre que nós colocamos alguma coisa no trono do nosso coração, no lugar do Senhor, dá errado. A nossa vida se torna imoral, meus irmãos. Em segundo lugar, a vida sem Deus, ela é irracional porque ela é sem sentido. Quando nós começamos a priorizar as coisas desse mundo, a gente começa a perder o sentido, a vida começa a ficar vazia. Seja lá o que estamos buscando. Começa a ficar estranho. A vida começa a se tornar sem cor, sabe por quê? Porque seja lá o que nós estamos buscando, seja lá o que nós vamos alcançar, tudo vai virar pó quando a morte chegar. Ah, eu vivo a minha vida em prol do dinheiro. Ótimo! E no máximo 80, 90, estourando 100 anos, se você tiver sorte, você vai morrer e o dinheiro vai ficar tudo aqui. Eu vivo a vida pensando no poder, eu quero ser visto, eu quero ter comando. Eu quero estar marcado. Ótimo! Nessa mesma idade, você vai morrer e todo mundo vai se esquecer de você. Porque a morte tira o sentido de qualquer busca que não seja Deus, meus irmãos. Por que eu vou buscar dinheiro se logo eu vou morrer? E esse negócio vai ficar tudo aqui? Não vou levar nada. Por que lutar por poder, se mesmo se fôssemos a pessoa mais importante do mundo, nós seríamos alcançados e vencidos pela morte? Meus irmãos, recentemente a gente viu o acidente da cantora Marília Mendonça. Aquela moça devia ter uns de 30, 35 anos. Passou a vida tentando chegar no sucesso. Quando ela chegou no sucesso, provavelmente se sentia segura. Bons planos de saúde, praticamente inalcançável para pessoas como nós. Muito dinheiro. E onde está a segurança agora? Foi tudo embora. Num piscar de olhos, a morte vem e nós somos frágeis, meus irmãos. Nós somos frágeis. Há males que crescem dentro da gente que vão nos matar e nós sequer vemos. Há insetos desse tamanho que se picar na ponta do nosso dedão, nós morremos. Qual o significado de uma vida sem Deus dentro dessas conjecturas, meus irmãos? Por que viver dentro dessas conjecturas? Se Deus não é o nosso motivo, se Deus não é a eternidade para a qual a gente olha, não há segurança nesse mundo. Quando a gente olha para Deus no trono, a gente entende que Ele, as gerações passam, mas Ele permanece. Ele vem nos resgatar, Ele vai nos levar para junto dEle. Aí nós temos um motivo para viver, porque a nossa vida não acaba na morte. Se deixarmos de olhar para Deus como nosso maior propósito, nós perdemos os motivos para fazer qualquer outra coisa nesse mundo. Porque na morte, meus irmãos, todos são iguais. A morte iguala todo mundo. Na morte não tem rico, não tem pobre, não tem bons, maus, não tem justo, não tem ímpio. Todo mundo vai ser comido de bicho embaixo da terra. Tem uma outra série que eu acompanhava quando eu era mais novo. Em um dos episódios nessa série o ateísmo é levado ao extremo. Todo mundo é ateu, ninguém lá acredita em nada além desta terra.
E em um dos episódios, quando a irmã do protagonista ameaça fugir de casa, ele convence ela com o seguinte argumento. Ele fala, olha, ninguém existe com um propósito. Ninguém pertence a nenhum lugar. Todo mundo vai morrer. Então vem assistir TV. Porque se nós tiramos Deus da nossa vida, o que a gente pode fazer é isso. É o que Paulo fala em Coríntios. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar. Mas se tem Deus, tem uma esperança maior. Se tem Deus, a morte não é o fim. Se o nosso propósito está no Senhor, aí sim faz sentido. Quando a sepultura, meus irmãos, é tida como fim, o fim de todas as coisas, nada na vida faz mais sentido. Salomão chama isso de correr atrás do vento. Eu corro, corro, corro para alcançar algo. E quando eu alcanço, não era aquilo que eu queria. Porque muitas vezes o prazer está na busca, né? A gente passa a vida buscando. Pessoas passam a vida falando assim, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. E quando ela fica rica, ela vê que não era nada daquilo a resposta. E gastou-se tanto tempo, e tempo não volta atrás. Nós não fomos feitos para isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, a vida sem Deus é irracional porque não há esperança. Se Deus não for o nosso principal objetivo, se agradá-lo não for o nosso principal alvo, nós perdemos completamente a esperança de uma vida por vir. Se focarmos demais nas coisas desse mundo, elas começam a ganhar o nosso coração, meus irmãos. E a gente deixa de pensar na eternidade. Pensa, qual foi a última vez que você falou do seu futuro financeiro? Você falou assim, nossa, eu tenho um projeto, eu quero comprar um carro novo, eu quero adquirir a casa própria. Agora pensa, qual foi a última vez que você falou do seu futuro profissional, acadêmico? Agora, responda para você mesmo, qual foi a última vez que você falou no seu futuro eterno? Meus irmãos, algumas coisas me preocupam na igreja do nosso tempo. Porque está confortável demais esse mundo. Lá no século I, quando os crentes estavam sendo comidos por feras, estavam sendo queimados e colocados para iluminar cidades nos postes. Lá naquele tempo, quando os crentes estavam sendo executados, eles falavam no céu. Sabe por quê? Porque o céu era a única esperança que eles tinham. Mas nos nossos tempos ficou confortável demais. A vida aqui é muito boa e a gente esquece de pensar que tem uma vida eterna. A gente pensa em Paulo, Pedro, os apóstolos. Como eles faziam para servir a Deus. Imagina, meu irmão, você chegando no céu, se encontrando com o apóstolo Paulo e falando assim, não, na minha igreja tinha ar-condicionado. Banco estofado. Ele vai falar como é que é? No meu tempo tinha gente matando, gente pegando cristão pela perna e arrastando pelo caminho afora. Ficou confortável demais e por isso a gente não fala no céu. Eu trabalho com jovens lá na igreja da Vila Nova. De vez em quando eu tenho que escutar assim, não, Jesus tem que demorar um pouquinho para voltar, porque eu tenho que casar. Está muito confortável, né? E a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo da vida futura. A gente vai focando nessa. E quando a gente vê, já foi. O nosso propósito de vida mudou. C.S. Lewis, uma vez ele recebeu uma carta de uma mulher que estava em estado terminal. Essa mulher estava desesperada, porque ia morrer. Eu vou morrer. O que eu faço? Eu vou morrer. E C.S. Lewis respondeu com uma pergunta para ela. Uma só. E ele mostrou a idolatria que estava no coração dela. Ele perguntou para ela assim, o que é que a morte pode te tomar nessa vida
que você não receberá infinitamente mais na próxima? O que é? Porque aquilo que te prende aqui, aquilo que te faz querer ficar aqui, é que está sendo ídolo no seu coração. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. É por tudo isso que nós vimos, e eu já estou encerrando, que Salomão nos aconselha a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque sem isso a vida é completamente irracional. Salomão está dizendo que se o nosso foco for esse, qualquer coisa nesse mundo, nós não estaremos seguros. Ele está dizendo que é Deus quem supre as nossas necessidades mais profundas de sentido e significado. Quando a gente anseia tanto por poder, por dinheiro, na verdade a gente quer Deus. É Deus que supre. Eu acho interessante o que o salmista fala quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque as pessoas entendem o texto assim: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então agora eu quero uma casa nova, eu quero um carro do ano, eu quero muito dinheiro na minha conta, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o foco do texto não é esse. Uma tradução mais exata do texto seria: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Muda, né? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, porque nele eu estou saciado, nele eu tenho tudo o que eu preciso. E se eu não tenho alguma coisa é porque eu não preciso e eu estou bem com isso. É isso que Jesus quer dizer. Quando ele diz para a mulher samaritana: olha, eu vou te oferecer uma água que você vai beber e nunca mais terá sede. Essas coisas existenciais, tudo isso que você deseja, tudo isso que você procura nesse tanto de marido que você já teve, você não vai ter mais essa sede. Esse vazio você não vai ter mais. É isso que Jesus quer dizer para aquela mulher. Salomão está nos dizendo que olhar para Deus é parte fundamental dessa vida. E sem isso tudo é irracional, tudo é sem sentido. Para o sábio, tudo que nós fizermos com outra finalidade é correr atrás do vento. E aí tem uma coisa interessante no texto que nós lemos. Porque em Eclesiastes 12, versos 13 e 14, o verso 13, ele fala: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Só que essa tradução aqui, ela é imprecisa. Porque essa palavra dever, que está aqui na nossa versão original, ela não existe no texto original. Então o que Salomão está dizendo é: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o todo do homem. Salomão está dizendo que o homem só é inteiro, ele só é homem. É característica do ser humano temer a Deus e guardar os seus mandamentos. De modo que quando nós não fazemos isso, nós somos menos humanos. Já percebeu? Que às vezes as pessoas começam a se assemelhar com animais? Esse instinto de matar um ao outro, de brigar por tudo, é o quê? É instinto animal. A falta do temor do Senhor torna essas pessoas menos humanas. Essa coisa de virar uma máquina. Pensar só trabalho. Trabalha de domingo a domingo, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família. Deixou de ser humano. Salomão está dizendo que essa é a essência do homem. É isso que faz o homem ser homem, meus irmãos. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que faz um ser humano ser um ser humano. Sem isso, nós começamos a nos aproximar de outras coisas. Sem isso, a gente literalmente é o hamsterzinho, correndo na rodinha de ferro, eternamente, sem nunca chegar a lugar nenhum. Paulo traduz esse ensinamento de Salomão lá em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo
para a glória de Deus. Façais tudo para a glória de Deus, porque se Deus é o propósito, meus irmãos, tudo faz sentido. E eu acho a pessoa do apóstolo Paulo fascinante, porque tem um texto que ele fala um negócio que para a gente parece estranho. Ele fala assim, ele vai falando das tribulações dele, e aconteceu isso, e naufrágio, e cobra, e açoite. E aí chega num ponto que ele fala assim, entristecidos, mas sempre alegres. E a gente fica assim, como assim? Triste, mas alegre? Entristecido, mas sempre alegre? Como é que é esse negócio? É porque a alegria do cristão, ela não está firmada em circunstâncias. Não está. Porque as circunstâncias mudam. A alegria do cristão, ela está firmada em saber que existe um Deus que é eterno, que ele está sempre no trono e que isso não muda. Independente do que acontece aqui, ele está sentado no trono cuidando de nós. É aí que a gente encontra segurança. É aí que a gente pode sair na rua tranquilo, sem medo do homem mau. Porque a gente sabe que mesmo se o homem mau cercar a gente ali na esquina, tem um Deus no controle. É aí que nós temos paz. Nós cristãos somos acusados o tempo todo de sermos irracionais porque nós cremos em Deus. Dizem que nós somos loucos por crer num Deus que nós não vemos. Mas a verdade é que quem é irracional são aquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse. Porque isso é ignorar a parte mais fundamental da nossa existência. E não se enganem, meus irmãos, todos nós éramos assim. Até que Cristo restaurou a nossa verdadeira racionalidade. Até que Cristo restaurou a nossa verdadeira racionalidade. Para concluir, meus irmãos, eu queria fazer uma aplicação só para os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, para nós encerrarmos. Eu preciso muito que você entenda isso aqui hoje. Essa nossa vida só vai ser completa quando tudo o que fizermos for para Deus e não para satisfazer os nossos desejos mesquinhos. Nós só estaremos completos quando o nosso trabalho for para Deus, quando o nosso estudo for para Deus, quando a nossa devoção for para Deus, quando a nossa família for voltada para o Senhor, quando o nosso casamento for para Deus, quando o nosso dinheiro for para Deus. Nós só estaremos completos quando tudo isso apontar para o Senhor. E as perguntas que ficam hoje, depois de dizer tudo isso, e que eu quero que você leve para sua casa, e eu quero que você analise muito bem. Pelo que você vive? Qual é o seu propósito? Será mesmo que você não está agindo apenas como um hamster? O que você faz com aquilo que você tem? Você dedica a Deus? Ou você fica preso nos seus próprios interesses? Afinal, tudo que nós temos não é propriamente nosso, não é verdade? Quando nós entendemos que a nossa existência é para Deus, a gente entende que tudo aquilo que nós temos é para o serviço de Deus, nós somos apenas mordomos, administradores, existe um dono. Existe um dono do nosso tempo, existe um dono do nosso dinheiro, existe um dono das nossas posses. Não somos nós. Porque tempo, dinheiro, beleza, estudos, poder, só faz sentido se estiver voltado para o Senhor. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque algumas pessoas usam isso para tudo, menos para Deus. Deixa eu te perguntar, na igreja, você é um dos que trabalham? Você é um dos que atrapalham? Você é um dos que não fazem nada? Quem é você na igreja? Meu pai, que está ali também, ele sempre citou um exemplo nas pregações dele que eu levei comigo. Ele contava a história de um irmão que estava deitado na área da sua casa olhando um grilo morto. E ele percebeu que as formigas começaram a juntar ali para carregar aquele grilo.
E aí algumas entraram debaixo dele, pegaram o peso mesmo para carregar. Outras ficaram correndo em volta, só fazendo barulho, mas não pegando pesado. E outras subiram em cima do grilo e estavam sendo carregadas com as outras. Existem esses 3 tipos de crente. Qual você é? Você oferece tempo? Você é aquele que tá junto com a liderança, tá junto com os irmãos e trabalha. E se for preciso limpar chão, limpa. E se for fazer qualquer coisa, faz. Você é daqueles que fica só em volta fazendo barulho. A gente sempre brinca com o Lucas lá na igreja. Um dos nossos diáconos me fala que ele é o gestor. Porque ele sempre está lá. Ó, vamos carregar esse banco para cá, vamos levar. Ou você é daquele que sobe em cima e causa mais peso ainda? Quem é você? O que você faz com o seu tempo? O que você faz com o seu dinheiro? O nosso irmão falou aqui hoje. Não é porque é a igreja que a energia é de graça. Que o som é de graça, que a climatização é de graça. Sabe? Infelizmente, meus irmãos, nós encontramos crentes que não pagam o pão da Santa Ceia que come. E aí, para onde está indo? Qual o sentido desse dinheiro, meus irmãos? Eu não estou falando para vir doar tudo, isso aqui não é uma igreja neopentecostal, não estou falando para você vender sua casa e entregar para a igreja, não estou falando para você... Mas alguma contribuição, alguma coisa. A igreja não se mantém sozinha. Sabe? E não entregar o dízimo, meus irmãos, é um mau indício. Um mau indício. Um colega do seminário aqui de Goiânia. Eu estou no 3º ano de seminário. Ele terminou 2 ou 3 anos atrás o seminário. Aparentemente uma pessoa sensacional. Mas ele não concordava, ele não entregava o dízimo. Não entregava. Aparentemente ia ser um pastorzão, mas ele não entregava o dízimo. E no 1º ano de ministério, ele foi pego roubando da igreja. Abrindo o cofrezinho, pegando os envelopes do dízimo dos irmãos e levando para casa. E ele foi despojado do ministério. No 1º ano de ministério. Não entregar o dízimo não era causa. Era um indício de algo que já estava no coração. E é difícil, eu sei que é difícil falar sobre isso na igreja. Mas faz parte da nossa fé. Tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos servem ao mesmo Senhor, não é verdade? Para onde vai? Porque com a morte, meus irmãos, tudo é inútil. Tudo vai ficar aqui. E aí, sabe lá, se nós temos outro Deus no nosso coração, sabe lá para onde é que nós vamos. Meus queridos, tenham Deus em mente nos seus corações. Tenha Deus como propósito de tudo que você faz. Como mediador de tudo. Como aquele ser que domina tudo na sua vida. O jeito que você estuda é definido por quem Deus é. O jeito que você trabalha é definido por quem Deus é. Seja essa pessoa. O jeito que você lida com o seu dinheiro, o jeito que você lida com o seu tempo, esteja tudo debaixo da autoridade do Senhor. Porque senão uma hora tudo vai por água abaixo. Uma hora essa vida deixa de fazer sentido. E a gente começa a entrar nesse limbo que o rei Salomão entrou. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar.